Salve galera, professor Thiago Pepe na área. Resumão aqui ó, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, Renascença, Humanismo. Então vamos lá, pensamento da igreja medieval, teocêntrico, Deus no centro do universo. Pensamento teocentrismo, Deus no centro de tudo, no centro da bagaça toda. Esse era o pensamento da igreja medieval. E qual é o problema disso? O problema é que a igreja perseguia as pessoas que eram contra esse pensamento. Deus tem que estar no centro de toda a bagaça, no centro do universo. Esse é o pensamento da igreja medieval. E a igreja tinha a Bíblia como verdade absoluta, livro sagrado que está na Bíblia é lei, é dogma, se segue, não se pode ser contrário à Bíblia, não se pode ser contrário à Bíblia. A igreja só permitia que fossem divulgadas ideias que ela também acreditasse, imprimatur, imprima-se. Apenas aquilo que a igreja permitia era impresso. Sr. Raul Seixas, meu ídolo maior, usou isso em alguns discos seus, imprima-se, na época da ditadura militar. Ou seja, a Bíblia censurava aquilo que ela não concordava. Até que Johannes Gutenberg, criador da imprensa, fez com que as ideias, os pensamentos, eles fossem divulgados com maior facilidade, porque ele inventou a imprensa. Não a impressora, a imprensa, essa máquina aí, ó. Porque antigamente os livros e a Bíblia eram escritas à mão. Agora com a imprensa era tudo muito mais fácil. E eu descobri isso porque eu sou professor de história? Não, porque o meu pai era gráfico. O meu pai trabalhava com imprensa, não com essa imprensa do Gutenberg, mas com essa imprensa aí, com tipos. Meu pai era tipógrafo, montava letrinha por letrinha, colocava numa chapa, para essa chapa imprimir os livros. Era assim que as primeiras Bíblias eram impressas. Uma Bíblia impressa à época de Gutenberg. A imprensa facilitou tanto a divulgação das ideias da igreja, mas também ideias contrárias à igreja. O humanismo, ser humanista não é ser ateu. Ser humanista é você colocar as questões humanas no centro. Antes era Deus no centro, teocentrismo, e agora é o antropocentrismo. Antropo, homem, antropocentrismo. O homem no centro das questões. Este é uma gravura de Leonardo da Vinci com o ser humano no centro do universo. Olha só, ser humanista não é ser ateu, não é romper com a igreja, é apenas pensar coisas diferentes, como essa imagem está errada, não é a Terra no centro do universo, a Terra não é plana, mas a igreja acreditava nisso. E os humanistas, com pensamento mais crítico, mais científico, discordavam e a igreja os perseguia com o Tribunal do Santo Ofício, conhecido também como Inquisição. Pessoas eram queimadas na fogueira. A Igreja Católica perseguia aqueles que tinham um pensamento contrário ao pensamento teocêntrico. Mas não havia ninguém dentro da igreja para falar: gente, estamos fazendo errado, gente, não podemos fazer essas coisas, não podemos perseguir as pessoas que pensam diferente da gente. Sim, e eu vou destacar uma pessoa, Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Martinho Lutero era um sacerdote da Igreja Católica que começou a olhar as coisas que a igreja fazia e falava: não tá certo. Vou citar dois exemplos. A pessoa pecava, chegava pro padre e falou: ô seu padre, eu pequei, o que eu faço? Aí o padre: compre esse documento aqui chamado indulgência, que você será livre dos seus pecados. A igreja vendia dentes, vendia pedacinhos de ossos, falando que eram ossos de Jesus, dentes de apóstolos de Jesus, e a população, na fé e na confiança que depositava na Igreja Católica, comprava. Martinho Lutero olhou aquilo e falou: rapaz, mas isso está errado. Ele tentou conversar com um, com o outro, até o Papa. Mas o que a igreja fez? Perseguiu Martinho Lutero, é óbvio. O que Martinho Lutero fez? Meteu o pé, fugiu, conseguiu o apoio de um príncipe da região que hoje é a Alemanha, e ele traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia era escrita em latim, uma língua do Império Romano. Meu Deus, quem que vai ler em latim? Então ele traduziu para o alemão, e a imprensa do Gutenberg ajudou a Bíblia a se propagar numa língua agora
de mais fácil acesso para a galera poder ler e interpretar. Bem, isso foi o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Idade Média e Idade Moderna. Finzinho da Idade Média. Finzinho da Idade Média, comecinho da Idade Moderna. Ah, mas tem mais um pouco. E esse negócio de renascimento? Eu estava esquecendo. Por que renascer? Renascimento, alguma coisa morreu. Para a galera da Idade Moderna, para os humanistas, os mandos e desmandos da Igreja Católica medieval, a ciência, a cultura estava morta. Até o comércio estava morto. Então, para a galera da Idade Moderna, eles estavam revivendo, fazendo renascer alguns ideais. E quais seriam esses ideais? Eles buscavam inspiração não na Idade Média. Eles renegavam a Idade Média como você, adolescente, renega seu pai, sua mãe, que usa o Facebook. Você acha que eles são ultrapassados? E eles viam em algo mais antigo, na Idade Antiga, na Antiguidade Greco-Romana, inspiração para os seus ideais. Então, assim como um jovem que rejeita o pai e a mãe, mas vê inspiração no avô e na avó, uma geração mais antiga, a galera da Renascença, com o pensamento humanista, admirava, vamos falar assim, tacava um pau para a galera lá da Grécia, lá da Roma Antiga, e negavam a Idade Média. Então eles, na ideia deles, eles estavam fazendo renascer os ideais da Antiguidade Clássica. Eu acho que agora é isso, porque esse vídeo vai ficar muito longo e vai dar um trabalho para editar. Então, acabou-se por aqui. FOI, fui!